Seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a estar comigo no estudo de número 2. Vamos falar sobre Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, entregamos em Tuas mãos a vida de cada uma das pessoas que querem aqui estudar as Suas verdades. Envia-nos o Teu Santo Espírito para nos guiar e nos auxiliar. Tudo isso nós te rogamos por amor a Jesus. Amém. Hoje você vai precisar muito da sua Bíblia, por isso esteja com ela em mãos. Nós vamos manuseá-la muito. Vamos aqui encontrar muitos versos que vai nos falar a respeito de Deus. Vamos começar? Quantos deuses existem? Será que existem mais de um Deus? Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Vamos ler juntos? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos comparar com 1 Timóteo agora. 1 Timóteo, lá no fim da Bíblia, quase. Capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Agora comparemos com Isaías 44. Isaías, o capítulo 44 e o verso 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Olha que interessante. O nosso Deus é único. Só existe apenas um Deus. E não existiu antes dele outro e nem existirá depois. Como compreender então a revelação de Deus através de três pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha só, vamos fazer uma analogia, pegar um exemplo. Um casal. Um casal nós sabemos que são duas pessoas, um homem e uma mulher. Se nós tirarmos um desses dois, ou a mulher ou o homem, o que acontece? Eles deixam de ser um casal, assim também é Deus. Deus é a representação de três pessoas. Se nós tirarmos uma delas, deixa de ser Deus. Então Deus é a composição de três pessoas, assim como o casal é a composição de duas pessoas. Veja que interessante. Agora, vamos fazer outra analogia. Um par de sapatos. Um par nós sabemos que são dois elementos. Dois. Se nós tirarmos um, o que acontece? Deixa de ser um par de sapatos. A mesma coisa é Deus com o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Se nós tirarmos um, deixa de ser Deus. Então, essas três pessoas, elas trabalham em favor do ser humano. E agora, eu preciso que você compreenda um outro detalhe. Vamos através da matemática, para quem gosta da matemática. Na matemática, quando nós multiplicamos, tá? Vezes. Fazemos 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Assim também é Deus. Veja só. Que interessante, né? Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo, porque lembra que nós vamos ler aqui várias passagens? Então vamos em Êxodo capítulo 34 agora. Êxodo capítulo 34. Vamos ver o que fala aqui a respeito de Deus. Nós vamos ver cada uma das personalidades da Trindade ou divindade, assim também é descrita. Na Bíblia nós não temos essa palavra Trindade, mas nós temos a representação das três pessoas, que representam o quê? Um único Deus. Vamos lá, capítulo 34 de Êxodo, os versos 6 e 7. Vamos ler juntos? Olha só o que diz. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Olha só. Aqui está falando um pouco das características de Deus, o que ele faz. Ele é longânimo, ele é benigno, ele tem misericórdia para com seus filhos. Vamos agora em João 3,16, uma passagem muito conhecida. João capítulo 3, verso 16, mas eu quero que você leia juntamente comigo na sua Bíblia. Olha só o que diz. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ver agora algumas das características do Filho, Isaías. Vamos lá para Isaías e guarde bem esses textos porque nós vamos relembrá-los lá adiante no nosso estudo. Isaías, nós vamos ler o capítulo 9 de Isaías. Capítulo 9.
verso 6. 9, verso 6, diz assim: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Agora vamos ver outro, Miqueias, um pouco adiante aí, um livrinho bem pequenininho do Velho Testamento, Miqueias. Se você não está encontrando, vá até o índice da sua Bíblia, lá no início da Bíblia, e você vai encontrar Miqueias, o capítulo 5, nós vamos ler o verso 2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, aqui está falando da eternidade de Jesus. Jesus sempre existiu. Veja que interessante. Agora eu quero convidar você a ler comigo João. Vamos lá para frente, João, capítulo 20, o verso 28. João, capítulo 20, o verso 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Aqui quando Tomé viu a Jesus, quando viu ressuscitado, ele teve que ver para crer. E ele chamou Jesus do quê? Meu Senhor e meu Deus. Ora, como poderia chamar Jesus de Deus se ele não fosse realmente Deus, não é mesmo? Agora, Romanos 9:5. Romanos, capítulo 9, o verso 5. Olha só o que diz. Dos quais são os pais e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos Deus. Olha, falando quem ele é, Deus. Bendito para sempre. Amém. Olha que interessante. Agora vamos ver a respeito do Espírito Santo. Vamos lá em Gênesis. O primeiro livro, o primeiro capítulo, Gênesis 1, o verso 2, que disse assim: e a terra era sem forma e vazia, e trevas estava sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus já estava lá na criação, juntamente com Jesus, juntamente com Deus. Agora vamos mais adiante, vamos lá em Atos, o capítulo 5. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos, no Novo Testamento. Atos, o capítulo 5, nós vamos ler os versos 3 e 4. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra? Guardando-a, não ficando para ti, e após ser vendida, não estava em teu próprio poder? Por que tu concebeste esta coisa em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Ora, o Espírito Santo é Deus, aqui a Bíblia está comprovando. Eles não tinham, Ananias e Safira não tinham mentido para um homem, para um poder, porque muitas pessoas falam que o Espírito Santo é um poder. Aqui está falando de Deus. Mentiram a Deus. Agora, um verso muito interessante. Vamos em João, capítulo 1. Eu quero que você vá lá em João, livro de João, capítulo 1, o verso 18, que diz o seguinte: nenhum homem viu a Deus em qualquer momento. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Ora, ninguém viu a Deus? Então, o que os profetas do passado viram para revelar as coisas a nós, para escrever as palavras da Bíblia? Vamos em 1 João, um livrinho que fica lá perto de Apocalipse. 1 João, o capítulo 5 e o verso 7. Eu quero que você leia juntamente comigo. 1 João 5, verso 7. Porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra é Jesus, e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Ora, vejamos aqui então, ficou muito claro, 3 pessoas dão testemunho no céu, as 3 pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora vamos mais adiante. Nós vamos ver que os 3 participaram da criação. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui nós vemos que Deus criou o céu e a terra. Agora vamos mais adiante. Vamos aqui no verso 26 e no verso 27. Diz o seguinte: disse Deus: façamos, está no plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, plural.
Ou seja, não foi só Deus que criou o mundo, mas mais uma personalidade, mais de uma personalidade criou juntamente com ele. Veja agora o capítulo 3 de Gênesis, o verso 22. Vamos ler. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Novamente aqui a palavra nós, que se refere a plural, a mais de uma pessoa, para conhecer o bem e o mal, e agora para que ele não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Então aqui, para que o homem se tornou, como que o homem se tornou o quê? Um de nós. Novamente a palavra no plural. Agora vamos lá para Colossenses, um livrinho bem pequenininho lá no Novo Testamento, lá para o finalzinho da Bíblia. Colossenses, nós vamos ler o capítulo 1, os versos de 15 a 17. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Aqui está falando da eternidade de Jesus. Jesus estava na criação. Antes de todas as coisas subsistirem, ele já existia. Que interessante, não é mesmo? Agora eu convido você a ler comigo outras passagens. Vamos lá para Hebreus, mais adiante, Hebreus do capítulo 1, nós vamos ver o verso 2. Olha só o que diz. Falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos. Ou seja, Jesus, o Filho, participou da criação também. Olha que interessante, por isso que lá no começo, em Gênesis, ele falou, façamos. O homem se conheceu as coisas como nós. Veja que interessante. Agora vamos lá para Jó, o livro de Jó antes de Salmos. Jó, o capítulo 33, eu quero que você leia juntamente comigo, 33, o verso 4, que diz o seguinte: o Espírito de Deus me fez e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Agora falando do Espírito Santo, o Espírito Santo me fez, ou seja, o Espírito de Deus me fez. O Espírito Santo também participando da criação. Olha que interessante agora Efésios 3:9, vamos voltar lá para o Novo Testamento, Efésios, capítulo 3, o verso 9, que diz o seguinte: e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Novamente falando aqui da criação, falando que todas as coisas se revelaram, que eram ocultas em Deus, se revelaram em Jesus Cristo. E aqui nós temos então que os profetas, eles viram a Deus através de Jesus, ou seja, ao verem Jesus, eles estavam vendo Deus, mas ninguém viu a Deus, Deus mesmo, sozinho, né? A revelação ali das três personalidades. Jesus sempre se apresentava e ele não deixa de ser Deus, porque lembra que nós falamos como um casal, essas três pessoas estão juntas. Vamos lá. Romanos 1:20. Romanos 1:20. Romanos 1, verso 20 diz o seguinte: porque suas coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, através de tudo que foi criado, nós podemos ver a revelação de Deus. Assim como os profetas no passado e as pessoas que tiveram contato com Jesus puderam ver a revelação de Deus através dele, do Filho, assim nós também vemos a revelação de Deus através da natureza, de todas as coisas que ele criou, tão belas. E outra passagem que eu quero que vocês leiam juntamente comigo, que também está lá em Salmos 19, verso 1, que fala que a natureza revela também a Deus. Salmos, capítulo 19, o verso 1. Salmos 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Ou seja, os céus nos revelam a Deus, revelam tudo o que Ele fez por nós. Ou seja, mostram a Deus, por mais que nós nunca tenhamos visto Deus, como os profetas também nunca viram Deus, nós podemos ver a revelação dele através de Jesus e através das coisas que Ele criou para nós. Olha que interessante. Agora João 5:39. João 5:39 diz o seguinte: examinai as escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim.
Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, também testemunha de Jesus, ou seja, revela Jesus a nós. Olha que interessante, né? Revela a divindade a nós. Outra coisa, vamos voltar lá para Hebreus, nós já lemos essa passagem, mas vamos reler agora acrescentando um verso. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Deus, que várias vezes, de diversas maneiras, falou aos pais pelos profetas, olha só, falou nos últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos. Que interessante, não é? Deus se revelou, Deus falou por meio dos profetas, e ele se falou nos últimos dias através de quem? Do Filho, Jesus. Olha que interessante. Deus está presente. Vamos lá em Isaías 57. Vamos lá. Isaías 57, o verso 15. Quero que você leia juntamente comigo. Isaías 57, o verso 15 diz: porque assim diz o elevado e exaltado que habita na eternidade, cujo nome é santo, eu habito no elevado e santo lugar, também como aquele que é de um espírito contrito e humilde, para reanimar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos. Aqui está falando sobre a divindade. Aonde ele habita na eternidade, ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Ele habita num elevado lugar, num santo lugar, olha que interessante. E também ele vem para reanimar o espírito humilde, vivificar o coração daqueles que estão contritos. Muito interessante. Agora vamos aqui em Isaías 40, vamos voltar um pouquinho. Isaías 40. O verso 8. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Olha que interessante. A flor hoje pode morrer, as árvores podem morrer, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Olha que interessante. E nós não vimos lá nos primeiros vídeos falando sobre a história da Bíblia, como que a Bíblia realmente permaneceu, mesmo a todos os ataques, ela ainda permanece para nós hoje. Não é interessante? Agora convido você a ver como que Jesus se revelou, né? Revelou demonstrando o Pai para nós. Vamos lá em João 14, verso 9. Lá no Novo Testamento. João 14, verso 9, que diz o seguinte: há tanto tempo que estou convosco que ainda não me conheces, Felipe. Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Olha que interessante, né? Ninguém viu a Deus Pai. Mas Jesus, vindo falar aos profetas, Jesus estando em contato com os discípulos, as pessoas que viam Jesus, viam a revelação do Pai. Olha só que interessante. Agora vamos mais adiante. Eu quero convidar você a ver uma outra questão. Será que Deus se importa conosco? Será que Deus se importa comigo? Vamos lá, voltar em Isaías agora o capítulo 49. Vamos ler juntos. Os versos 15 e 16. Pode uma mulher esquecer da sua criança que mama, que não teria compaixão do filho de seu útero? Sim, elas podem esquecer, contudo, eu não esquecerei de ti. Que eu tenho te gravado nas palmas de minhas mãos. Olha que interessante. Teus muros estão continuamente diante de mim. O Senhor, Ele não se esquece de você. Mesmo que alguém que você tanto ama como sua mãe tenha esquecido de você, Deus não se esqueceu de você. Ele o gravou em suas mãos. Olha que interessante, que maravilhoso, não é? Agora, como Deus nos considera? Vamos ver como Deus nos considera lá em João capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, o verso 12. Diz o seguinte: mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Se você crê no nome de Jesus, se você crê em Deus, você é chamado filho de Deus. Olha que interessante. Agora vamos mais adiante, vamos agora ver Lucas 12, 7. Para ver aqui, vamos voltar um pouquinho na Bíblia, né? Lucas 12, o verso 7. Mas até os muitos cabelos da vossa cabeça estão contados. Você já imaginou? Tem gente que tem tantos fios de cabelo e Deus sabe quantos fios tem na cabeça de cada um.
Olha o que diz mais aqui. Não temais, porque valeis mais do que muitos pardais. Olha que interessante, Deus cuida de nós, Deus se preocupa, Deus sabe até quantos fios na cabeça nós temos. Então Deus é um Pai amoroso, um Pai preocupado, um Pai que cuida de nós. Como devemos considerar então a Deus, depois de todo esse amor que Ele tem nos demonstrado? Vamos em Atos capítulo 5, verso 29, para ver aqui a Bíblia nos diz sobre isso. Atos capítulo 5, verso 19 diz o seguinte. 29, na verdade. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Quando nós aceitamos a Deus, como aceitamos seu Filho, passamos a ser chamados filhos de Deus. Mas também aqui está nos dizendo que nós devemos obedecer a Deus e não a homens. Se você crê em Deus, se você acredita nele, você precisa obedecê-lo. Agora veja Mateus 6, o capítulo 33. Mateus capítulo 6, o verso 33. Nos diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos buscar antes de tudo, antes do nosso filho, antes do nosso marido, antes dos nossos desejos, sonhos, nós temos que buscar a Deus. Ele deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Ele deve ser o primeiro nos nossos pensamentos, porque Ele é o Criador da nossa vida. Ele é o que fez tudo. Ele que faz o mundo se mover. Ele que nos dá a força, o poder para continuarmos na nossa caminhada. Agora eu quero que você veja outra coisa interessante. A Trindade em harmonia. Vamos lá para o livro de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, o capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui nós vemos a Trindade, cada um com seus atributos, em favor do ser humano, em favor do homem, para o quê? O salvar. Agora vamos ver aqui, desde quando existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ver? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmos, o capítulo 90. Salmos 90. Nós vamos ler o verso 2. Antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasses a terra e o mundo, desde a eternidade e até a eternidade, tu és Deus. Olha que interessante, Deus sempre existiu e sempre existirá. Vamos ver outro relato. Salmos 93, o verso 2 também. Teu trono está estabelecido desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Olha outra comprovação. Agora vamos ver a respeito do Filho. Nós já lemos esses versos, nós vamos ver novamente. Miqueias, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Miqueias, um livrinho bem pequenininho, perto ali de Naum, depois de Jonas. Você tem o livro de Miqueias, o capítulo 5, verso 2. Diz o seguinte: mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequenas entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador em Israel e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui estava falando a respeito de Jesus, que ele viria governar em Israel e que ele existia desde os tempos antigos, desde a eternidade. Olha que interessante. Agora vamos para Isaías 9. Isaías, o capítulo 9, o verso 6. Para ver o que a Bíblia nos diz a respeito de Jesus. Diz assim: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Outra vez falando da eternidade aqui, falando que Jesus também é eterno.
Vamos agora em Romanos 9:5. Romanos capítulo 9, o verso 5, que diz: dos quais são os pais e dos quais segundo a carne veio Cristo, que é sobre todos Deus bendito para sempre. Novamente falando em eternidade. Esses 3 versos nós já lemos. Lembra lá no comecinho? Agora vamos ver sobre o Espírito Santo. Hebreus 9:14. Vamos para Hebreus, o capítulo 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, olha só, Espírito eterno, Espírito também é eterno, existe desde sempre, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Olha, outra comprovação. Agora, vamos ver a Trindade, as 3 personalidades que estão a favor da nossa salvação, eles no plano da salvação. Vamos ver primeiro sobre Deus. Lá, aqui em 1 João, aqui para frente, 1 João, nós vamos ver o capítulo 5, o verso 11. E este é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Deus participando do plano da salvação. Agora vamos ver o Filho. João 10:28. Vamos lá no livro de João, no capítulo 10, o verso 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem se arrancará da minha mão. Jesus oferecendo a nós a salvação. Veio, morreu, ressuscitou para nos dar a salvação. Agora Gálatas 6:8, vamos ver a respeito do Espírito Santo. Gálatas, fica aí depois de Coríntios, 6:8. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, o Espírito colherá a vida eterna. O Espírito Santo também participando da salvação, do plano da salvação. Agora vamos ver outro. Espírito Santo, a respeito da pessoa, Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Atos 5:3. Lembra de Ananias e Safira? Nós já lemos esse texto. Nós podemos mentir ao Espírito Santo. Você pode mentir para um poder? Para um espírito? Igual as pessoas falam. Não, ele é uma personalidade, ele é uma pessoa. Aqui em Romanos 8:26 fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos ler essa passagem para nós termos uma compreensão. Lá em Romanos 8, o verso 26, diz: semelhantemente o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Em outras versões diz gemidos inexprimíveis. Agora vamos lá para Mateus. Eu quero convidar você a ir lá em Mateus 12:31, porque aqui vai falar que o Espírito Santo é Deus. Existem muitos atributos do Espírito Santo, mas nós não temos tempo aqui para revelar todos os atributos do Espírito Santo. Eu acredito que esses já são necessários para mostrar que ele é uma pessoa e que ele também é Deus. Mateus 12, o verso 31 diz o seguinte: portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Ora, algo só não pode ser perdoado a alguém que tem o poder de ser Deus, que tem a característica de ser Deus. Vamos lá em Atos, vamos relembrar essa passagem, Atos 5, o verso 3 e 4, que diz o seguinte: mas Pedro disse a Ananias: porque Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra, guardando-a, não ficando para ti, e após ser vendida não estava em teu próprio poder? Por que concebeste esta coisa em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui está revelando que o Espírito Santo é Deus. Existem muitos outros atributos do Espírito Santo. Ele guia, ele intercede por nós, ele faz muitas coisas. Um livro que você poderia ler da Bíblia que fala muito sobre o Espírito Santo é o livro de João. Olha só o que diz aqui, por exemplo, em João, o capítulo 15 e o verso 26. Mas quando vier o Consolador que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, ou seja, ele testemunha. Olha só o que diz 16, verso 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele guiará por toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas de tudo o que ele ouvir, isso é, ele dirá e vos anunciará as coisas vindouras. E olha só outra coisa interessante a respeito do Espírito Santo.
o capítulo 14 de João, verso 26, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará. Ou seja, só pode ensinar alguma coisa alguém que tem personalidade. E vos trará a lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Muito interessante, não é mesmo? E existem muito mais, mas eu quero terminar por aqui, porque eu acredito que essa lição, esse estudo foi suficiente para você compreender a respeito de Deus. Não se esqueça daquela analogia, daquele exemplo. Um casal só pode ser um casal quando existem duas pessoas, homem e mulher. E Deus só pode ser Deus com a união dessas três personalidades que agem em favor do ser humano. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesse momento, eu peço a Deus para que Ele abençoe sua vida e que você possa cada vez mais estar disposto a estudar a palavra de Deus, encontrar nela as verdades que vão encher o seu coração. Eu quero nesse instante orar por você, para que Deus venha atuar na sua vida. Vamos orar? Grandioso Deus, maravilhoso Pai, entregamos em Tuas mãos a vida de cada pessoa que tem aqui estudado as verdades bíblicas. Que o Senhor possa tocá-las, que o Senhor possa moldá-las, que Teu Santo Espírito, ó Deus, venha fazer com que elas possam entender essas verdades, que Ele possa ensinar a cada um deles com as suas verdades preciosas, que eles tenham o prazer de ler agora mais a Bíblia, de saber mais verdades sobre as Escrituras. Tudo isso nós te rogamos, ó Pai, não porque haja méritos em nós, mas porque o Senhor tem um amor imensurável para com seus filhos, um amor que não tem medida, um amor que é inexplicável. Tudo isso nós te rogamos por amor a Jesus. Amém. Até o próximo estudo e que Deus os abençoe.